E aí galera, tudo beleza? Professor Márcio Teixeira de Física, estamos aqui para mais um bate-papo, mais algumas dicas de física para você estudante do ensino médio. No nosso bate-papo de hoje vamos falar sobre eletromagnetismo e o efeito magnético da corrente elétrica. Tudo bem? Vamos entender quais os efeitos magnéticos causados pela corrente elétrica. Nesse novo formato de gravação, estamos utilizando o Caderno do Aluno da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a nossa famosa apostila. Então vamos debater legal esse tema. Bom, então vamos lá, página 26 da apostila, volume 2. Atividade 2, o efeito magnético da corrente elétrica. Bom, pessoal, então nessas atividades nós vamos discutir quais efeitos magnéticos são gerados pela corrente elétrica. Nós já vimos na aula anterior que, ao ser percorrido por uma corrente elétrica, um fio gera um campo magnético. Então, esses efeitos que nós vamos discutir nesse bate-papo de hoje. Página 27. Um experimento consiste em colocar ao redor de um fio percorrido por uma corrente elétrica várias bússolas, como na imagem abaixo. Letra A. Observando a figura, em específico a orientação das agulhas dos ímãs, o que você consegue concluir sobre a passagem de corrente elétrica pelo fio? Bom, vocês já viram, tem até algum vídeo aqui no canal, né? Vou deixar também o link na descrição aí. Todas as vezes que temos uma bússola, a agulha dela nada mais é que um ímã. E ao sentir a presença de corrente elétrica, isso daí gera um campo magnético. Então, se ela sentiu essa presença do campo, vai mudar a orientação da agulha da bússola. B. Caso a intensidade da corrente elétrica desse experimento se intensifique, o que você imagina que ocorrerá? Bom, se aumentar a corrente elétrica, o que vai acontecer com o campo magnético? Também vai aumentar, entendeu? Então, quer dizer, se o campo aumentou, ele vai sentir uma presença maior, ou seja, mais intensa desse campo magnético. C. Se a agulha for colocada a distância cada vez maiores em relação ao fio, o que poderá acontecer com a orientação da agulha da bússola? Olha, pessoal. Se ela está imersa no campo, ela sente a presença daquele campo. Se você vai distanciando, com o aumento dessa distância, ela vai deixar de sentir a presença do campo. E com isso, vai mudar a orientação da agulha da bússola. Bom, aí na sequência da página 27 tem como desenvolver essa atividade prática. Ela consiste no seguinte: pegar um prego, enrolar um fio, fazer algumas voltas, né, simulando aí uma bobina, e conectar nos polos de uma pilha. Aí vocês vão ver que essa corrente elétrica gera um campo magnético. Ou também pode dar uma olhadinha no vídeo aí do canal que tem a explicação certinha e vocês vão poder visualizar bem esse efeito. Página 28, vamos lá. O que ocorre se aproximarmos uma bússola do prego? Bom, a partir do momento que a gente fecha o circuito e aproxime a bússola do prego, nós vamos ver que a orientação da agulha vai mudar. Tudo bem? B. Por que a agulha sofre desvio ao ser aproximada do experimento? Ela vai sofrer desvio, pessoal, justamente porque ela vai sentir a presença do campo magnético. Beleza? C. Aproxime o prego de objetos metálicos e não metálicos. O que ocorre? Bom, quando nós fechamos esse circuito e aproximamos isso daqui de objetos metálicos, se for um material ferromagnético, principalmente, que tem ferro, níquel, cobalto em sua constituição, vai ser atraído, vai atrair esses metais. Agora, se não for metal, por exemplo, plástico, madeira, não vai acontecer nada, tudo bem? Não vai ser atraído. D. Agora aproxime os objetos dos extremos do prego, tá? Os extremos aqui e aqui. O que se pode dizer sobre a intensidade do campo magnético? É a mesma em todos os pontos? Justifique. Bom, pessoal, nós sabemos que o campo ele é mais intenso nos
polos, lembrem lá do ímã? Então ele é mais intenso no polo, por exemplo, nessa posição o campo é mais intenso do que, por exemplo, no meio, beleza? Então isso que acontece, nos polos, ou seja, nos extremos o campo é mais intenso. E quais são as grandezas físicas que influenciam na intensidade do campo magnético? Basicamente são duas. Vai depender da corrente elétrica, quanto maior a corrente elétrica, maior o campo, e vai depender também da distância. Se você aproximar bem a bússola, vai ser uma situação. Se você distanciar, vai influenciar no campo, concorda? Conforme você vai distanciando, ela vai deixando de sentir a presença do campo magnético. Então, resumindo, duas coisas: intensidade da corrente elétrica e a distância. 3. Retire o prego da bobina e aproxime novamente a bússola. Bom, se a gente retirou o prego, tirou o esqueminha aí, né? Então não vai ter mais presença de campo magnético. Ocorreu alguma mudança com a deflexão da bússola? Sim, ela vai manter a posição inicial, sempre apontando para o polo norte. B. Por que o eletroímã fica mais forte quando o prego está dentro da bobina? Pessoal, quando o prego está dentro da bobina, intensifica o campo magnético, ou seja, por que ele fica mais forte? Porque o campo fica mais intenso devido a estar no interior da bobina. Se vocês quiserem observar, tem um experimento, só clicar no link aí que vai direcionar para o nosso canal aí, para vocês poderem assistir o vídeo para entender bem legal essa questão. Continuando, página 28, sugestão de atividade. Bom, pessoal, aqui, se vocês olharem na página 28 de vocês, tem um endereço, tá? Tem até o QR Code também, direcionando para esse simulador. Eu vou comentar algumas coisas aqui na... Duas coisas nós vamos observar aqui, pessoal. Vou colocar as duas imagens para ficar mais fácil. Observe aqui a questão das espiras. Nessa situação eu tenho um simulador com a pilha numa tensão de 10 volts e ele tem 1, 2, 3, 4 espiras. E nessa segunda situação, a mesma intensidade, né, a mesma tensão, melhor dizendo, com 2 espiras. Olha o valor do campo magnético. Com 4 espiras ele é de 300. Já na segunda situação cai para 150, ou seja, quanto maior o número de espiras, maior o campo elétrico. Olha aqui nessa outra situação. Eu tenho 4 espiras na primeira situação e também tem 4 espiras na segunda. Só que aqui na primeira posição, no primeiro desenho, eu tenho uma pilha com 5 volts. Então, 5 volts e aqui já na segunda ela tem 9 volts. Vamos ver o que acontece. O campo magnético aqui ele é 150 Tesla. Olha, se eu aumentei a tensão, o que acontece com o campo? Ele também aumenta, viram? Quanto maior essa intensidade, a tensão envolvida, se eu aumento a tensão, obviamente eu vou aumentar essa corrente, né? E faz com que o campo magnético também aumente. Agora vamos analisar a questão da distância. Observe na primeira situação, temos aqui uma pilha com 10 volts e aqui também idêntica com 10 volts. Aqui o campo com essa distância, agora aqui ele já está mais distante da espira. Nessa situação o campo magnético aqui é 58,61. Já nessa situação onde ele está mais distante da bobina, olha o que acontece, o campo cai bastante. Viram, pessoal? Então o campo depende de duas coisas, da intensidade da corrente, viu? Conforme a gente aumenta, o campo também aumenta. Depende da quantidade de espiras, quanto maior o número de espiras, maior é o campo magnético. E depende da distância, quanto mais próximo, maior o campo. À medida que vai se distanciando, o campo também diminui.
Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Por hoje era isso daí. Se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário, terei o maior prazer de responder. Se inscreva no canal, se gostou, clica aí no gostei. O nosso objetivo sempre é discutir, passar algumas dicas, interagir sobre física com você, estudante do ensino médio. Valeu, abraço a todos, tamo junto.